Aqui é a Helena de novo. Hoje vamos continuar falando sobre a história da arte. Chegamos para um dos momentos mais falados sobre a história, que é o Renascimento. O movimento que nós chamamos de Renascimento nasceu em Florença, na Itália, nas primeiras décadas do século XV, nos finais dos anos de 1400, e espalhou-se por toda a Itália. Nessa mesma época, começou a se espalhar pelo resto da Europa, iniciando uma revolução artística com efeitos que durariam séculos, com acontecimentos que mudariam a história da arte. Esse movimento, mesmo sendo complexo e possuindo uma variação bem grande, tendo diversos métodos, princípios e formas originais e típicas, existiram algumas características em comum. Duas coisas para lembrar durante o Renascimento é a reutilização das formas da arte clássica, a arte grega e a arte romana, e a aplicação de uma nova técnica, a perspectiva. A perspectiva é um conjunto de regras matemáticas e de desenho que permitem reproduzir sobre uma folha de papel ou sobre qualquer superfície plana o aspecto real de objetos. Além de ter essa volta da arte clássica, ocorreram progressos no campo das artes, da literatura e das ciências que superaram a herança clássica. O ideal do humanismo foi o foco desse progresso e é basicamente o espírito do Renascimento. O humanismo seria a valorização do homem, algo que temos na antiguidade clássica greco-romana, em oposição ao divino e ao sobrenatural, duas coisas que durante a Idade Média eram de grande influência. Temos que lembrar que o Renascimento aconteceu pela Baixa Idade Média, pela crise desse século e pela abertura do comércio do Mediterrâneo e o começo da expansão marítima, tendo uma exploração de novos continentes e a pesquisa científica tinha muito mais confiança do que a Igreja, que estava perdendo seu domínio pelo início da Reforma Protestante, tendo muito mais contato comercial que facilitava a troca de culturas durante o Renascimento. O resultado do Renascimento foi que o estudo de Deus como ser supremo foi substituído pelo estudo do ser humano, principalmente a anatomia. Desde retratos detalhistas com intensidade emocional e a iluminação surreal, a arte foi um meio de explorar esses novos horizontes. As características gerais do Renascimento foram a racionalidade, a dignidade do ser humano, o rigor científico, o ideal humanista, a utilização da atividade clássica como referência. A arquitetura renascentista. Na Renascença italiana, formada nos mesmos princípios da geometria harmoniosa em que se baseava a pintura e a escultura, a arquitetura copiou muito a arquitetura da Roma antiga. Os artistas mais notáveis foram Leon Battista Alberti, Filippo Brunelleschi, Donato Bramante, Andrea Palladio e Michelangelo Buonarroti. Michelangelo Buonarroti, de 1475 a 1564, que em seus últimos anos dedicou-se à arquitetura supervisionando a reconstrução da Basílica de São Pedro em Roma. Acreditava que os membros da arquitetura são derivados dos membros humanos. As unidades arquitetônicas deveriam cercar simetricamente um eixo central vertical, assim como braços e pernas flanqueiam o tronco do ser humano. Outro exemplo desse estilo inovador é a Colina Capitolina em Roma, o primeiro grande centro cívico da Renascença. Quebrou as normas renascentistas ao desenhar essa praça com ovais interligados e variações do ângulo reto, sendo um dos precursores do maneirismo. Na arquitetura renascentista, a ocupação do espaço pelo edifício baseia-se em relações matemáticas estabelecidas de tal forma que o observador possa compreender a lei que organiza de qualquer ponto em que se coloque. As principais características da arquitetura renascentista são as ordens arquitetônicas, os arcos de volta perfeita, a simplicidade na construção, a escultura e a pintura se desprendem da arquitetura e passam a ser autônomas, as construções variam de palácios, igrejas, vilas, fortalezas e planejamento urbanístico. A arquitetura renascentista na Europa sem contar com a Itália. O Renascimento foi um movimento que nos seus 2 primeiros anos de evolução ficou focado na Itália, entre os séculos XIV e XV aproximadamente. Período durante o qual no restante da Europa sobreviviam estilos arquitetônicos, em geral, ligados ao gótico ou ao românico. Com sua dissipação ao resto da Europa, os artistas da arquitetura tinham um conhecimento maior sobre as regras clássicas, tendo uma maior liberdade na hora de fazer suas obras arquitetônicas. É algo que se falar aqui, já que existem alguns estudiosos que não consideram o maneirismo como um movimento ligado ao Renascimento, mas nós já vamos falar do maneirismo, espere um pouquinho. Dessa forma, a produção colocada como maneirista dos demais países europeus pode não ser considerada como uma arquitetura real renascentista. Em certo sentido, é possível dizer desse ponto de vista que tais países pularam diretamente de uma produção tipicamente medieval para uma arquitetura pós-renascentista, como na França. Como foi diferente a dissipação do Renascimento de país para país, ainda que a arquitetura produzida por aqueles países neste momento seja renascentista, existe um renascimento diferente para cada região da Europa, pelo menos do ponto de vista arquitetônico.
será possível falar o Renascimento francês, espanhol e flamenco, por exemplo. A pintura. As principais características da pintura são a perspectiva, a arte de figura no desenho ou pintura, as diversas distâncias e proporções que tem entre si, os objetos vistos à distância segundo princípios da matemática e da geometria. O uso do claro e do escuro, que é o uso das sombras, esse jogo de contrastes reforçando a sugestão de volume dos corpos. O realismo, o início do uso da tela e do tinta-óleo. Tanto a pintura como a escultura, que antes apareciam quase que exclusivamente como detalhes de obras arquitetônicas, tornam-se manifestações independentes. Artistas com os estilos pessoais, já que o período é marcado pelo ideal de liberdade e, consequentemente, pelo individualismo. Vamos falar de alguns autores mais conhecidos dessa época. Leonardo da Vinci, de 1452 a 1519. Foi um artista que chegou mais perto do ideal do homem da Renascença, que significa um indivíduo de talentos múltiplos e diversos conhecimentos. Como tinha esses múltiplos talentos, deixou cadernos e mais cadernos com suas pesquisas e estudos. Como ele possuía uma grande curiosidade em buscar entender o mecanismo que o cercava, não deixou grande quantidade de obras na pintura, mas é incontestável a sua genialidade. Dominou com sabedoria o jogo expressivo de luz e de sombra, gerador de uma atmosfera que parte da realidade, estimulando a imaginação do observador. Possui um espírito versátil que o tornou capaz de pesquisar e realizar trabalhos em vários campos do conhecimento humano. Michelangelo Buonarroti, 1485-1564, foi o maior contribuinte para elevar o status da atividade do artista. Acreditando que a criatividade era uma inspiração divina, quebrou todas as normas. Os admiradores o referiam a ele como Divino Michelangelo, mas o preço dessa glória foi a solidão. Entre 1508 e 1512, trabalhou na pintura do teto da Capela Sistina, no Vaticano. Para essa capela, concebeu e realizou grande número de cenas do Antigo Testamento, dentre tantas que expressam a genialidade do artista. Uma particularmente representativa é a criação do homem e o afresco do Juízo Final, que foi concluído 29 anos depois da pintura do teto. E essa pintura impressiona pela atmosfera sinistra. Sandro Botticelli, 1445-1510, foi um dos mais importantes artistas do Renascimento cultural italiano. Desde jovem, dedicou-se à pintura, mostrando grande talento para as artes. Em suas obras, seguiu temáticas religiosas e mitológicas. Resgatou vários aspectos culturais e artísticos das civilizações grega e romana. Chegou também a fazer retrato de pessoas famosas da época, como príncipes, integrantes da burguesia e nobres. As pinturas de Botticelli foram marcadas por um forte realismo, movimentos suaves e cores vivas. Para ele, a beleza estava associada ao ideal cristão. Por isso, as figuras humanas de seus quadros são belas, porque manifestam a graça divina, e ao mesmo tempo melancólicas, porque supõem que perderam esse dom de Deus. Uma de suas obras mais conhecidas até os dias de hoje é O Nascimento de Vênus, que o pintor fez no ano de 1485. Nessa obra é observada a valorização das forças da natureza e o realismo e o resgate da mitologia. A escultura. Ao contrário da antiguidade clássica como a arte grega, o Renascimento não colocou como uma necessidade de elaborar a escultura como uma série de regras comparáveis à arquitetura. Simplesmente a passagem da arte do período anterior é mais lenta. É mais uma questão de gosto do que teoria. Acima de tudo, o reconhecimento de uma escultura renascentista é feito procurando os motivos do fundo em que ela se inspira. Os principais motivos são o naturalismo, querer capturar o real, um forte interesse pelo homem, pela forma de seu corpo e da sua expressão, um gosto marcado não só pelo conhecimento e técnica, como pela ostentação e conhecimento, aspiração pela monumentalidade, esquemas compositivos, formas globais e geometricamente simples. A escultura, assim como a pintura, já não fazia parte do projeto arquitetônico, como ornamentação de edifício. Conquistaram uma autonomia e brilhavam pela sua própria expressão. O maior de todos os escultores renascentistas foi Michelangelo Buonarroti, usando esquemas geométricos para sua escultura. Pietà na Basílica de São Pedro, Davi na Academia de Belas Artes de Florença, Pietà de Rondinelli no Castelo Sforza em Milão. Michelangelo dominou a escultura e o desenho do corpo humano maravilhosamente bem, tendo dissecado cadáveres por muito tempo para ajudar nesse estudo da anatomia, assim como Leonardo da Vinci. Outro escultor importante foi Donato de Niccolò de Beto Bardi, conhecido como Donatello, de 1386 e 1466. Seus primeiros conhecimentos artísticos vieram no treinamento que recebeu numa oficina de ourives. Trabalhou também, ainda na juventude,
um curto período de tempo na oficina do artista Lorenzo Ghiberti. Elaborou grandes esculturas. Na cidade de Pádua, esculpiu uma estátua equestre em mármore de Erasmo de Narni, conhecido como Gata Melato. Donatello usou como inspiração dessa obra a estátua equestre de Marco Aurélio em Roma. Uma de suas esculturas mais conhecidas é Davi, feita em bronze e encontra-se no Museu Nacional em Florença. Agora sim, a gente vai falar do maneirismo. Vou falar aqui umas características gerais do maneirismo antes de falarmos dos artistas e da própria arte. No maneirismo, houve uma sofisticação da arte, uma estilização exagerada, oblíqua e assimétrica, um uso de espirais, proporções e volumes e perspectivas intrigantes, um capricho nos detalhes, uma arte de labirintos, contraste de sombra e luz, figuras alongadas, deformadas ou distorcidas, fortes combinações de cores, composições ambíguas, tensas, dramáticas, bizarras ou perturbadoras. Teve uma aproximação com o barroco e o realismo. E teve uma ruptura com modelos clássicos, um estilo mais antirrenascentista. O maneirismo foi um movimento que aconteceu paralelamente ao Renascimento clássico e se desenvolveu em Roma por volta de 1520 até mais ou menos 1610. Foi um movimento artístico afastado do modelo da antiguidade clássica. Foi vista uma tendência para a estilização exagerada e um capricho nos detalhes, começando a ser uma marca do movimento, extrapolando assim as rígidas linhas de características da antiguidade clássica. Alguns historiadores o consideram uma transição entre o Renascimento e o Barroco, enquanto outros, como foi falado antes, acabam preferindo vê-lo como um estilo propriamente dito. O que está certo para esse movimento é que é uma consequência de uma decadência do Renascimento clássico, tendo o artista se vendo com a obrigação de partir em busca de elementos que lhe permitam renovar e desenvolver todas as habilidades e técnicas adquiridas durante o Renascimento. Uma de suas fontes principais de inspiração é o espírito religioso reinante na Europa neste momento. Não só a Igreja, mas toda a Europa estava dividida após a reforma de Lutero. Carlos V, depois de derrotar as tropas do sumo pontífice, saqueia e destrói Roma. Os grandes impérios começam a se formar, e o homem já não é o principal e única medida do universo. Pintores, arquitetos e escultores são impelidos a deixar Roma com destino a outras cidades. Valendo-se dos mesmos elementos do Renascimento, mas agora com um espírito totalmente diferente, cria uma arte de labirintos, espirais e proporções estranhas, que são sem dúvida a marca inconfundível do estilo maneirista. Mais adiante, essa arte acabaria cultivada em todas as grandes cidades europeias. Arquitetura maneirista. Ela dá prioridade à construção de igrejas de plano longitudinal, com espaços mais longos do que largos, com a cúpula principal sobre o transepto, deixando de lado as de plano centralizado típicas do Renascimento clássico. No entanto, pode-se dizer que as verdadeiras mudanças que este novo estilo introduz referem-se não somente na construção em si, mas também na distribuição de luz e na decoração. As principais características da arquitetura das igrejas são as naves escuras, iluminadas apenas de ângulos diferentes, coros com escadas em espiral, que na maior parte das vezes não levam a lugar nenhum, produzem uma atmosfera de rara singularidade. A decoração mais marcante desse estilo são as guirlandas de frutas e flores, balastradas povoadas de figuras caprichosas, caracóis, conchas e volutas cobrem muros e altares, lembrando uma exuberante selva de pedra que confunde a vista. Nos ricos palácios e casas de campo encontram-se formas convexas que permitem o contraste entre luz e sombra prevalecer sobre o quadrado disciplinado do Renascimento. A decoração de interiores ricamente adornada e os afrescos de abóbadas coroam esse caprichoso e refinado estilo, que mais do que marcar a transição entre duas épocas, expressa a necessidade de renovação. Como eu falei antes, Michelangelo também jogou com o maneirismo, sendo um dos primeiros a jogar com esse estilo antigo, dando seus projetos um toque de subversão. Ele que sempre insistiu em ser um escultor provou ser igualmente versado na arquitetura, até no maneirismo. Na Capela dos Medici, em São Lourenço, Florença, Michelangelo citou o vocabulário clássico apenas como blasfêmia. Ele rejeitou as ordens usuais, os projetos de janela lisas que se afiliavam mais do que se inscreviam, os retângulos perfeitos excluíam os capitéis das pilastras e, em geral, zombou de todos os preceitos sagrados. Giorgio Vasari, de 1511 a 1564. Ele é conhecido por sua obra literária Levite, As Vidas, na qual, além de fazer um resumo da arte renascentista, apresenta um relato, às vezes pouco fiel, mas muito interessante, sobre os grandes artistas da época, sem deixar de fazer comentários mal intencionados e elogios exagerados. Sob a proteção de Aretino, conseguiu realizar uma de suas únicas obras significantes, os afrescos do Palácio Cornaro. Vasari também trabalhou em colaboração com Michelangelo em Roma, na década de 30. Suas biografias publicadas em 1550 fizeram tanto sucesso que se seguiram várias edições.
Passou os últimos anos de sua vida em Florença, dedicada à arquitetura. A pintura maneirista. É na pintura que o espírito maneirista se manifesta em primeiro lugar. São os pintores da segunda década do século XV que, afastados dos cânones renascentistas, criam esse novo estilo, procurando deformar uma realidade que já não satisfaz e tentando revalorizar a arte pela própria arte. As principais características da pintura maneirista são a composição em que uma multidão de figuras se comprime em espaços arquitetônicos reduzidos. O resultado é a formação de planos paralelos, completamente irreais, e uma atmosfera de tensão permanente. Nos corpos, as formas esguias e alongadas substituem os membros bem torneados do Renascimento. Rostos melancólicos e misteriosos surgem entre as vestes de um drapeado minucioso e cores brilhantes. A luz se detém sobre objetos e figuras, produzindo sombras inadmissíveis. Os verdadeiros protagonistas do quadro já não se posicionam no centro da perspectiva, mas em algum ponto da arquitetura, onde o olho atento deve, não sem certa dificuldade, encontrá-lo. Houve uma valorização das interpretações individuais pelo dinamismo e complexidade de suas formas, a fim de se conseguir maior emoção, elegância, poder e tensão. Alguns artistas da época são Rosso Fiorentino, de 1494 a 1540, foi um pintor e decorador italiano, um dos fundadores da escola Fontainebleau, no castelo de Fontainebleau. Ele foi aprendiz de Andrea del Sarto, combinava influências de Michelangelo e do gótico do norte da Europa. Jacopo Pontormo, 1494-1557, foi um pintor italiano da escola florentina, famoso pelo uso de poses contorcidas, perspectiva distorcida, cores marcadamente incomuns e peculiares, que pareciam espelhar seu temperamento neurótico inquieto. Pintou somente em Florença, com patrocínio da família Medici. Em 1522, com a peste em Florença, Pontormo partiu para o monastério da Ordem dos Cartuchos, onde pintou uma série de afrescos. O grande altar construído por Brunelleschi para a Capella Capone, na igreja de Santa Felicita, em Florença, é considerado sua obra-prima. Seu estilo compartilhava com o maneirismo de Rosso Fiorentino e Parmigiano. De alguma forma, antecipou o barroco e a ascensão de El Greco. El Greco, de 1541-1614, nascido na ilha grega de Creta, com o nome de Domênicos, que foi apelidado de El Grego, o grego. Em seu berço natal, deve ter se habituado a ver imagens de santos da antiga maneira bizantina, solenes, rígidas e remotas, de qualquer semelhança com o aspecto natural. Após seu estado em Veneza, instalou-se em uma região distante da Europa, em Toledo, na Espanha, onde era também improvável que não fosse perturbado e mortificado pelos críticos que exigiam desenho correto e natural. Por enquanto, na Espanha, as ideias medievais sobre a arte ainda persistiam. Isso talvez explique por que a arte de El Greco tem um descaso de formas e cores naturais em sua visão dramática e emocionante. Em Toledo, trabalhou muito praticamente com exclusividade para a corte de Filipe II, para os conventos locais e para a nobreza de Toledo. Entre suas obras mais importantes estão o Enterro de Conde de Orgaz, a meio caminho entre o retrato e a escuridade mística, O Homem com a Mão no Peito, O Sonho de Filipe II e O Martírio de São Mauricio. Essa última lhe custou a expulsão da corte. A escultura. Na escultura, o maneirismo segue o caminho traçado por Michelangelo. As formas clássicas são somadas ao novo conceito intelectual da arte pela arte e o distanciamento da realidade. Em resumo, repetem-se as características da arquitetura e da pintura. Com as formas caprichosas, as proporções estranhas, as superposições de planos ou ainda o exagero dos detalhes, elementos que criam essa atmosfera de tensão tão característica do espírito maneirista. A composição típica desse estilo apresenta um grupo de figuras dispostas umas sobre as outras, num equilíbrio aparentemente frágil. As figuras são unidas por contorções extremadas e exagerado alongamento dos músculos. Alguns escultores da época. Benvenuto Cellini, 1500 a 1571. Foi um artista típico desse período, escultor e ourives florentino. Ele descreveu sua própria vida num livro famoso, que nos oferece um quadro imensamente colorido e vívido da sua época. Em sua vaidade, extravagância e temperamento irrequieto, que o impeliram de cidade em cidade, de corte em corte, criando conflitos e briga e ganhando os louros. Cellini é um verdadeiro produto de seu tempo. Para ele, ser o artista já não era o ser respeitável e acomodado proprietário de uma oficina. Era ser um virtuoso, por cujos favores príncipes e cardeais deveriam competir. Uma de suas obras inusitadas é um saleiro de mesa feito em 1543 para o rei da França, que possui duas figuras que representavam a terra, uma mulher, e o mar, um homem. Jean Bologna, 1529 a 1608, nascido como Jean de Bologna, de origem flamenga, a quem os italianos chamavam de Giovanni Bologna.
Deu os seus primeiros passos como escultor na oficina do escultor e arquiteto francês Jacques Debroux. Poucos anos depois se mudou para Roma, em 1550, onde se supõe que teria colaborado com Michelangelo em muitas de suas obras. Considerado uma obra-prima, o Rápido das Sabinas é uma façanha em termos de técnica, esculpida em um único bloco de mármore, com 4,10 metros de altura. A composição é do tipo figura serpentinada, do movimento helicoidal que pode ser visto de qualquer ângulo com sucesso. Jean Bologna está para o maneirismo, assim como Michelangelo está para o Renascimento. Agora vamos falar um pouco da literatura renascentista. O Renascimento literário deu origem a grandes gênios da literatura, entre eles Dante Alighieri, um escritor italiano, autor do grande poema Divina Comédia, Maquiavel, autor de O Príncipe, obra precursora da ciência política, onde é autor da Conselhos dos Governadores da época. Shakespeare, considerado um dos maiores dramaturgos de todos os tempos, abordou em suas obras os conflitos humanos nas mais diversas dimensões, pessoais, sociais e políticas. Escreveu comédias e tragédias como Romeu e Julieta, Macbeth, A Megera Domada, Otelo e várias outras. Miguel de Cervantes, autor espanhol da obra Dom Quixote, uma crítica contundente da cavalaria medieval. Seria basicamente uma sátira sobre as novelas de cavalaria que tinha no trovadorismo. Luís de Camões teve destaque na literatura renascentista em Portugal, sendo autor do grande poema épico Os Lusíadas. As escolas literárias durante o Renascimento foram o classicismo. O classicismo corresponde ao movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento, a partir do século XV na Europa. O nome do movimento, que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, faz referência aos modelos clássicos greco-romano. No campo da literatura, o classicismo é o nome dado aos estilos literários que vigoravam no século XVI, na época do Renascimento. Por isso, a produção desse período também é chamada de literatura renascentista. O classicismo em Portugal. Em Portugal, compreende o período literário do século XVI, entre 1537 a 1580. O marco inicial do movimento foi a chegada do poeta Francisco Sá de Miranda a Portugal. Inspirou-se no modelo italiano de poesia, criando um novo modelo. Esse novo modelo estava baseado na forma fixa do soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, nos versos decassílabos e na oitava rima. No entanto, foi a partir de Luís de Camões, um dos maiores poetas portugueses da literatura medieval, que a literatura portuguesa ganha notoriedade. O quinhentismo. O quinhentismo é a denominação genérica de todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI, no momento em que a cultura europeia foi introduzida no país. Mas é importante lembrar que nesse período não se tratava de uma literatura genuinamente brasileira. Trata-se de uma literatura ocorrida no Brasil, ligada ao Brasil, mas uma visão europeia. Ou seja, uma visão de ambições e intenções do homem europeu mercantilista em busca de novas terras e riquezas. As manifestações ocorridas se prenderam basicamente à descrição da terra, do índio ou de textos escritos pelos viajantes, jesuítas e missionários que ali estiveram. Foi a carta de Pedro Vaz de Caminha que inaugurou essa literatura informativa do quinhentismo. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando dessa série sobre história da arte. É uma ótima maneira de você revisar, de você ter um maior entendimento sobre o que aconteceu entre cada escola literária, o que aconteceu entre cada movimento artístico em cada momento da história, tanto europeia quanto brasileira. Espero que vocês estejam gostando. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações, curtir, comentar e falar pra gente ou no Instagram ou aqui mesmo nos comentários se vocês estão gostando das nossas aulas ou se vocês querem algumas outras matérias. Pode falar pra gente que a gente tá aqui sempre para ajudar vocês. Obrigada e até a próxima!